Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre expressão, porque eu tirei um aprendizado de um tempo que eu passei assim, sem me expressar. E agora eu vou falar pra vocês porque pode ajudar vocês, e se esse vídeo te encontrou, com certeza você vai tirar algum aprendizado daqui. E eu não sou, assim, famosa ou, assim, a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu posso te dar um aprendizado, entende? Então, se você quiser ficar, fique. Se você não quiser também, eu não tô nem aí. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Gente, hoje eu vou falar sobre expressão. Então, basicamente, eu vou me expressar aqui neste vídeo, como eu estou fazendo, que é gravando um vídeo, porque eu gosto de gravar vídeos. E é isso, gente. Basicamente, eu vou começar com um tópico que é: se você não se expressar, a sua alma morre. Gente, desde criança, eu sempre fui muito expressiva. E eu fui guardando muita coisa, sabe? Ou sendo muito corrigida. Talvez você esteja passando pela mesma coisa que eu, tipo, de se fechar, ou de falar que você é tímido, ou de falar que você não consegue se expressar. Talvez possa ser por coisas na infância, como no meu caso, pode ter sido também, entendeu? Que é crítica, muitas críticas, julgamentos, e isso pode estar vindo da própria família nossa, né, gente? Ou até pessoas próximas, como amigos e etc. E isso meio que me deixou muito abalada emocionalmente, e também acabou assim que eu me fechei pro mundo, e, tipo, para tudo que eu gostava, ou para as minhas emoções. Então eu aprendi a internalizar tudo, e nisso eu fui começando a falar que eu era fechada, mas não é que eu sou fechada, é porque eu aprendi a lidar com isso me fechando, entendeu? Porque eu sempre tinha medo, até hoje ainda eu tô lidando com isso, gente. Mas, assim, é porque eu tinha medo de me julgarem. Por exemplo, eu falo uma dor minha e julgarem a forma que eu falo, entende? Tipo, tem vários sentidos, gente. Vários sentidos nessas situações. Só que o que eu quis dizer? Que, basicamente, gente, a gente tem que se expressar, entendeu? Que como eu sou muito expressiva, sempre fui desde criança, e acho que acredito que todo mundo tem um pouco disso, mesmo que sua expressão seja diferente. Pode ser que eu tenha expressão mais, né, entendeu? Tipo, expressão mais aberta, assim, mais espontânea, e talvez você tenha uma expressão, tipo, genuína, de tipo, legal, sabe? Então, expressão às vezes não é uma coisa, não quer dizer uma coisa que faz barulho, quer dizer uma coisa que você tá, um sentimento que você coloca pra fora, seja em qualquer coisa, seja em uma música, se você gosta de música, seja uma arte, um quadro, se você gosta de pintar, seja um vídeo que você gosta de gravar, falar, seja poemas. Gente, adoro. Quando eu tô triste mesmo, às vezes eu escrevo, né, pra soltar, já que isso foi uma forma de me expressar, porque quando eu ia cantar, por exemplo, eu ia cantar e minha voz prendia, meio que não dava, entendeu? Então eu peguei e fui pelo lado da escrita, que é: eu tô sentindo isso, nomeia o que que você sente, eu tô sentindo isso e isso, o porquê disso, tô sentindo isso por causa disso, isso me chateou e etc, gente. Na minha cabeça, eu analisava tudo, eu guardava tudo, era tipo assim, eu meio que esqueci o mundo externo pra entrar no interno, só que eu entrei demais no interno, entendeu? E isso é perigoso, porque as pessoas falam muito sobre autoconhecimento na internet, só que isso também é pesado, gente, porque na real, na prática, não é isso assim também não, viu? Sabe o que que é? Se você ficar muito, assim, se conhecendo, porque a gente vai se conhecendo vivendo, gente. Eu não. Na minha cabeça, né, pelo que eu vi na internet, era o quê? Se conhecer é pegar, se fechar e, tipo assim, se fechar no seu mundo. E não é isso, gente. Ao mesmo tempo que você literalmente tem o seu mundo interno, você tem que expressar o seu mundo externo, entendeu? Porque eu pensei muito sobre isso também quando eu tava vindo aqui pra casa, gente. Eu pensei assim, eu tava na psicóloga. E eu pensei assim, cara, incrível que, tipo, eu sei tanta coisa sobre mim, eu me conheço tanto, eu tenho tanta coisa dentro de mim,
e, tipo, parece que ninguém vê, entendeu? Porque é dentro da gente que tudo acontece, entendeu? E aí eu fico assim, cara, ninguém nunca vai saber quem eu sou, o que que eu passei, o que que eu penso, o que que eu sinto, porque eu não consigo mostrar isso pro mundo. E é isso que eu descobri, finalmente, que tava me travando, e talvez pode estar te travando também. Falta de expressão, gente, falta de saber, de lidar, não é nem de lidar, é de saber o que você tá sentindo e expressar isso. Seja chorando, seja rindo, enfim, seja qualquer coisa, gente, desde que não machuque ninguém. Porque assim, ai, tô com raiva, então posso bater assim, quebrar o sofá e é isso. Não, gente, entendeu? É tipo assim, escreve, vai escrevendo, pode escrever um monte de palavrão lá, ai, que essa pessoa é uma. Entendeu? Coloca tudo, gente, porque isso me ajudou também, porque eu tive mais clareza mental, porque geralmente quando a gente tá muito assim, na bagunça assim, mental, sabe? Que eu tava, eu não tinha clareza nenhuma, eu ficava, cara, tem tanta coisa assim, tipo, era um monte de círculo assim, ó. E eu ficava assim, como que eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, fazer um vídeo, até pra gravar um vídeo, gente. Como que eu vou colocar essas palavras, entendeu? Hoje eu tenho mais clareza sobre isso, porque eu não preciso. Não é tudo que você tem que expressar, gente. Então, eu não preciso falar tudo que tá na minha mente agora. Às vezes, eu vou conseguir expressar isso e tá tudo bem, gente. Às vezes eu conseguir expressar isso falando assim, gente, se expressem mais, porque é importante, entendeu? Tem pessoas que são assim, gente, que basicamente tem um mundo interno gigante dentro delas e elas, por fora, são totalmente assim, tá? Legal, entendeu? Tipo, isso é muito curioso do ser humano, só que também é muito estranho. E tá tudo bem. Gente, não dá. Mas, gente, basicamente quis dizer isso sobre o primeiro tópico. E também, quando eu tava lá na psicóloga que eu falei pra vocês, gente, vocês não acreditam. Simplesmente ela pegou e falou essa frase pra mim assim: olha, relações, falando assim de expressar em relações, né? Cada pessoa tem uma relação diferente com você. Então, por exemplo, eu contei várias coisas pra ela, sabe, gente? E aí ela falou assim: cara, se você tem um relacionamento com a sua irmã, por exemplo, e aí você acha ela super chata, não sei o quê, ela é briguenta, ela é escandalosa, ok, essa é a visão e a relação que você tem dela. E talvez ela tenha a mesma de você ou não. E aí outra pessoa, se você perguntar, ela acha ela super amorosa, super brincalhona, entendeu? Então, depende do ponto de vista. Tudo, gente, literalmente tudo nesse mundo é ponto de vista. Tipo, eu reparei muito que, enfim, enquanto eu tô literalmente prestando atenção, eu e minha mãe tá andando de carro, vamos supor. Eu literalmente tô prestando atenção nas flores do caminho, tipo, gente, eu amo aquelas árvores cheias de flores assim coloridas. A flor tava quase neon, de tão colorida que tava. E eu me apaixonei naquilo. Eu só não tirei foto porque não deu tempo. Porque eu quis aproveitar mesmo a vista, né? E tá tudo bem, gente. Às vezes eu tinha muito isso de querer gravar tudo, tirar foto de tudo, me mostrar pra tudo, sabe? E eu ficava assim, cara, ninguém nunca vai me conhecer. Tipo assim, eu precisava me expressar de dentro pra fora, entendeu? Isso que é a expressão. E aí eu peguei e não é tudo, entendeu? Tem coisas que são sim internas e tem coisas que precisam ser expressadas. E é isso. E o importante é saber diferenciar isso, porque como que eu diferencio isso muito? Vamos supor, eu queria muito me expressar assim pra falar, cara, eu tenho conhecimento disso, eu preciso gravar um vídeo de, sei lá, 3 horas só falando sobre esse assunto, porque eu sei de tudo, entendeu? Sobre esse assunto. Então vai ajudar muitas pessoas. Só que, cara, não dá pra gravar um vídeo de 3 horas seguidas, entendeu? Falando do assunto com tudo que tá na minha mente. Porque vai puxando um assunto, vai puxando outro, vai puxando outro, como é que é? Aquele negócio lá? Neuro? Neuro? Ai, não sei, gente. Vai puxando outra linha de raciocínio, entendeu? Então, é muita coisa. Então, basicamente,
a clareza e a expressão andam juntas, porque daí você não precisa falar tudo, assim, sabe? Expressar tudo que tem dentro de você, mas sim coisas que realmente precisam. Que é, gente, dançar, cantar, escrever, pintar, colorir, conversar, sabe? Gravar um vídeo, colocar uma roupa que você gosta. Tudo isso é expressão, porque daí você não tá guardando isso dentro de você, porque isso precisa ser expressado. E tem coisas que não. O que são essas coisas que não precisam ser expressadas? Seus medos, gente, basicamente. Não, só se tiver um limite assim, aí você já tá podendo ir pra psicóloga, tá tudo bem, entendeu? Agora, se for uma coisa assim mais legalzinha, entendeu? Tipo, tenho medo disso aqui, não quero que ninguém saiba, já é uma coisa interna sua, gente. E você vai lidando com você mesmo, entendeu? Com a sua conversa interna, de tipo, cara, é eu e eu vou resolver isso aqui, entendeu? Porque tudo é isso, gente. E basicamente, eu pensei muito nisso, gente. E eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo quando eu chegar em casa, eu não quero saber, entendeu? Da procrastinação, porque eu cansei dessa pomba. E eu falei assim, cara, eu vou gravar e sabe o que eu vou fazer? Eu vou resumir todas as minhas ideias num vídeo só. O que eu vou fazer? Eu vou falar, basicamente, sobre expressão e sobre como se expressar é importante. E é isso que eu estou fazendo. Gente, eu acho que eu falei muito a palavra expressão. Mas tá tudo bem, sabe por que tá tudo bem? Porque eu me livrei recentemente da autocobrança, da perfeição. Então, pra mim tá ótimo se tá muito repetitivo, entendeu? Porque antes era martelada na minha mente. E é isso. Mas, gente, basicamente, quis dizer isso, entendeu? Bebam água, gente, porque, cara, pelo menos 2 litros de água por dia vocês têm que beber, entendeu? Isso é um conselho importante, relevante e que vai mudar a vida de vocês. Aquelas. O vídeo não pausando. Bom, gente, continuando o que eu estava falando, eu queria dizer basicamente que a sua vida, você, o seu mundo interno, sua história, as pessoas que você conhece, as pessoas que, sabe, tudo isso, eu sempre falo isso, é um universo inteiro, entendeu? Tipo, é grande demais pra caber numa tela pequena como essa, entendeu? Às vezes eu tô falando aqui, só que eu não tô falando tudo, eu tô falando o básico do básico que vai te ajudar de forma prática. E não tudo que eu pensei, tudo que eu passei pra saber disso, pra tá falando isso, entendeu? E isso era uma bagunça na minha mente e mais uma coisa que eu superei, graças a Deus. Graças a mim também. Os dois, né? Eu sou eu, né? Enfim, gente. Mas é isso que eu quis dizer, entendeu? E, cara, mano, essa garrafinha é muito vibes. É tipo Barbie, sabe? Eu adoro. Uma vibes mais... E é da Avon, gente. É da Avon. Gente, tem um batom da Avon que vocês não acreditam. Que é basicamente tem brilho, né? Aí eu quero comprar ele, mas enfim. É isso que eu quis dizer hoje no vídeo de hoje. Ah, tá. Tem outra coisa também que eu vou recapitular aqui, porque o vídeo não acabou ainda. Que é basicamente, gente, sobre uma coisa que eu descobri ontem e eu pulei de felicidade, entendeu? Que é o quê? Gente, a gente tem chakras que se chamam basicamente o alinhamento, assim, da nossa alma, entendeu? Tipo, aqui, entendeu? Sabe aquelas pessoas que... Eu medito, tá, gente? Adoro. Sabe aquelas pessoas que fazem assim? Esse é um som emitido que, tipo... Mano, tá ligado? Nada a ver, gente. É um som que, cara, simplesmente pode curar uma pessoa, entendeu? E trazer a expressão dela pra fazendo com que o chakra laríngico, que é o chakra de expressão, de criatividade, de comunicação, de autenticidade, aqui, entendeu? Eu acho que ele tava casado aqui ou aqui, alguma coisa assim. Não sei muito bem, entendeu? Não estudei muito sobre isso, mas basicamente é um chakra que, se ele tá bloqueado, que o meu tava bloqueado, né?
você não vai conseguir falar não para as pessoas, você não vai ter confiança suficiente para expressar a sua opinião, ou sei lá, falar uma coisa simples, mais besta possível, ou você não vai estar sempre com a sensação de nó na garganta, e pode até, literalmente o que aconteceu comigo, que eu desenvolvi tireoide na garganta, você vai começar por sintomas físicos, né, que é basicamente fechar a sua garganta, ter um probleminha assim de garganta, entendeu? Vai fechando a sua garganta porque você não tá se expressando, gente. E isso, eu falo assim, gente, que tem tudo a ver esse negócio de mental, de interno, porque é o que cria o externo, entendeu? E aí, se você não tá, deve ser que você pode ser. Eu achava muito que era uma coisa de, cara, eu tô angustiada com esse nó na garganta que eu sinto, essa sensação de não estar sendo eu, de não estar me expressando, é alguma coisa aqui fora, entendeu? É alguma coisa que, sei lá, essa pessoa aqui, ela é muito brava, então tem medo de falar alguma coisa com ela, sendo que não tá no outro, tá na verdade em você. Porque se você realmente assim, ter confiança em se expressar, em falar sua opinião, porque é válida, gente. Eu tinha muito isso de, minha opinião não vale. Vale, qualquer opinião vale, entendeu? Só por você existir, você tem um direito total de fala, você tem um direito total de se expressar. Seja, gente, de qualquer jeito, entendeu? Não tem um jeito certo, mas por isso que a gente tem tantos artistas, músicas maravilhosas, que a gente ouve, que a gente dança, que melhora o nosso dia, que a gente, sabe, a gente vai tomar um banho, a gente coloca aquela música, a gente canta, sabe? É uma coisa assim, arte é vida, gente, arte é expressão. Então, eu acho que isso é muito importante, bem hippie, né? Quando os negros vieram de África. Aquelas. Gente, eu tava pensando seriamente em ser hippie, sério mesmo, muito eu. Mas basicamente, gente, é isso que eu quis dizer. E também, como que desbloqueia esse chakra? Tem vários outros chakras, gente. Só que esse da expressão foi o que eu descobri que meio que tava muito bloqueado, porque eu simplesmente não sabia, sabe, me expressar. Então, como que começa? Como comecei? Eu comecei principalmente com um canto que eu falei que minha garganta estava fechando enquanto eu tentava cantar. E eu sentia que tava faltando expressão. Eu queria me expressar, mas eu não conseguia, sabe? Isso vale muito pra você fazer terapia, pra você fazer psicóloga, pra você escrever, pra você desenhar, qualquer coisa que faça você tirar esse sentimento tão de dentro de você, sabe? Não é que tirar ele de você, mas se permitir sentir ele, porque eu não tinha isso. Eu racionalizava minhas emoções e eu falava, cara, eu tô com isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu daquela vez, por isso que eu ajo assim, entendeu? Não, sentimento é pra se sentir. E eu tinha esse negócio de, cara, eu não posso sentir porque eu adoeço, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas claro que não. Mas eu sou do time das pessoas, você pode ser também, muito prazer, que adoece por amar demais, entendeu? Então eu amo muitas pessoas e acabava deixando elas pisarem em mim, me humilhar, eu chegar no meu limite emocional pra depois sair da vida delas. Só que isso não é o saudável, gente. O que é o saudável? O saudável e assim, a maturidade emocional é falar o que você tá sentindo para outra pessoa e não deixar ela adivinhar, porque na verdade ninguém vai adivinhar o que você tá sentindo. E na minha cabeça, todo mundo ia adivinhar que eu tava com depressão. E não, gente, as pessoas estão um pouco se fudendo, tá? Não literalmente, mas enfim. Isso que eu quis dizer, entendeu, gente? Cara, tem muitas formas de. Você pode procurar mais, entendeu? Porque aqui não é o Google. Aquelas. Brincadeira, gente. Se eu pudesse, eu até colocava imagens. Não sei se pode ter direitos autorais, mas eu posso colocar aqui uma imagem pra vocês verem. E, cara, basicamente, eu amo editar vídeo, amo gravar vídeo. Eu adoro, eu sempre fui muito expressiva, sabe? Eu quero ser atriz ainda. Eu tenho sonhos de ligados à expressão, então é um valor meu. E eu também acho que vocês têm que achar o valor de vocês. De, tipo, cara, uma coisa que me faz sentir viva é isso. É, é me expressar, entendeu? Pra mim, falando de mim. Me expressar é um valor que inegociável. Tudo que eu for fazer, viver, sentir, eu vou ter que me expressar, entendeu? De alguma forma.
E isso vale pra tudo, entendeu? Porque isso me matou por dentro. Então é um valor inegociável, é uma coisa que me faz sentir viva. E se eu matar dentro de mim, eu também morro, entendeu? E talvez você tenha algum valor interno seu que você talvez não saiba. Eu indico muito shadow work, porque você pode pesquisar no ChatGPT, no Google, falando: chat, me faça perguntas claras, tá? Pra você ter mais clareza, porque daí ele não vai saber o que você quer. E aí fala que você quer fazer shadow work. Vou tá deixando aqui, gente. Você pode achar, ou então até perguntar pra ele assim: cara, me ajude a descobrir o meu valor interno. O que você valoriza na vida, sabe? Porque às vezes não é nem um propósito de vida, gente, porque a gente vai criando um propósito, né? Às vezes é sobre, sabe, valorizar o nosso valor, entendeu? Priorizar o nosso valor, priorizar a gente, se amar e muitas outras coisas que eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Mas é isso, meus amores. Um beijo. Aquelas.